Quero falar com vocês a respeito de sermos dócil à vontade de Deus. Se você está numa caminhada séria, se você leva a fé a sério, se você busca amar Jesus de verdade, você precisa ser dócil à vontade de Deus e se abandonar nas mãos dele. Às vezes, Deus age na nossa vida e a gente não entende. Mas diante desse não entender, a gente precisa se abandonar nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele. São Paulo fala uma frase muito interessante, ele diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, significa o seguinte: às vezes você perdeu um emprego, às vezes você esperava um negócio dar certo, o negócio não deu certo. Às vezes o seu relacionamento terminou e você não entende por que Deus permitiu aquilo. Não tem problema. Se você não entende, não se angustie, não se revolte contra Deus, mas se abandone, seja dócil ao querer de Deus. Pare tudo e fala: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual a sua vontade para a minha vida? Se coloque diante de Deus e questione qual a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade de Deus é sempre o melhor. O que eu acho de melhor, de pior, às vezes pode estar tudo errado. Mas Deus não. Se eu fizer a vontade de Deus, se eu busco a vontade de Deus, isso é o melhor para a minha vida sempre. Então sejamos dóceis. Nada de se revoltar contra Deus. Às vezes, se o teu relacionamento terminou, lá na frente você vai entender o porquê, sabe? Às vezes na hora você não entende, você sofre, mas calma. O tempo vai passar e você vai entendendo todas as coisas. Lá na frente, às vezes, nós vamos entender a ação de Deus. Como, por exemplo, vem uma doença. A gente não entende por que veio aquela doença. Mas se a gente é dócil a Deus, se a gente caminha sem desanimar, sem blasfemar contra Deus, lá na frente a gente vai entender o porquê Deus permitiu aquela doença. É sempre assim, gente. Mas para isso a gente precisa se abandonar e confiar. Confiar é confiar. Confiar que Deus está cuidando e que a minha vida está na mão dele. Isso é ser dócil a Deus. E às vezes a gente não vai entender. Às vezes você reza querendo uma coisa. E aquilo parece ser o bem, aquilo parece ser o correto que você está pedindo. Mas não acontece. Aí você fala: nossa, Deus não está ouvindo minha oração. Tá, mas é que às vezes para você é bom, mas a sua visão é muito limitada. Nossa visão é muito limitada. Então que a gente se abandone nas mãos de Deus e busque fazer o que Deus quer pra gente. Por mais difícil que seja. Sempre fazendo a nossa parte. Por exemplo, eu vou começar a rezar para que eu emagreça. Jesus, Nossa Senhora da dieta, me abençoe para emagrecer. Se eu não começar a fazer exercício, se eu não buscar uma dieta, não vai acontecer. As coisas de Deus também não são mágicas. Não é. Isso não funciona assim. Você vai pedir agora, você está solteiro, aí você pede um namoro e você quer arrumar um namorado, mas não arruma, anda só com as camisetonas feias, meio mal arrumado, não vai arrumar. Então, se quer arrumar um namorado, arruma o cabelo, faz a sua parte. E a parte de Deus, Deus vai fazer. E não adianta. A ação de Deus é assim. Deus não explicava as coisas. Deus, quando chamou Nossa Senhora, não explicou tintim por tintim como seria. Deus, quando chamou os santos, Deus lá quando tirou Abraão da terra dele, Deus não explicou para Abraão como que as coisas se dariam. Deus não explicou para Moisés como que as coisas se dariam. Porque senão fica fácil. Senão a gente não teria nenhum mérito. A gente espera que a gente não tem mérito, mas senão a gente não teria nada mesmo. Porque se Deus explicasse tudo, tintim por tintim, a gente entendesse tudo, a gente ia acabar sendo Deus no final da história. Então, por isso, a ação de Deus é sempre assim. Deus chama e exige da gente um abandonar-se nas mãos dele. Muitas vezes sem entender, mas é aí que está a fé e a confiança. Então, não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, se abandone nas mãos de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Fala: Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar da minha vida, que o Senhor vai conduzir tudo para o bem. E aí você confia e seja perseverante, que lá na frente você vai entender. E outra coisa muito importante: o cristão, nós não podemos resumir a nossa visão de mundo apenas para este mundo. Jesus já disse: o meu reino não é desse mundo. Há certas coisas, certos sofrimentos que acontecem na nossa vida que às vezes querem nos preparar para o céu. E o mistério do cristão é isso. O céu, o caminho do céu se dá muitas vezes pela cruz. Não tente entender a sua vida apenas a partir das coisas desse mundo. Nosso chamado central e a ação de Deus na nossa vida vai ser sempre nos levar para a vida eterna. Lá nós seremos verdadeiramente felizes. Lá as tristezas e os sofrimentos vão passar.
Então, não interprete as coisas apenas com o olhar para esse mundo. Ah, porque Deus permite o mal? Aí a pessoa quer entender isso sem ter fé. Meu filho, se você não entender o que é o céu, o que é a vida eterna, você nunca vai entender nada de bem, de mal, nem por que as coisas acontecem assim ou assado. Primeira coisa que a gente precisa ter claro na nossa cabeça: o cristão não é chamado a ser plenamente feliz nesse mundo. O cristão vai passar por cruz, mas após a cruz vem a ressurreição. E a ressurreição que nós esperamos e que deve crescer no nosso coração é o desejo da ressurreição final, de um dia estarmos no céu, lá com o Senhor. É lá que está a nossa recompensa. Não olhe a sua vida apenas com as coisas desse mundo aqui, porque senão a gente vira um tanto de protestante da teologia da prosperidade, que acha que as bênçãos de Deus é um bom emprego, é ter sucesso na vida, é crescer na vida, é ter bens. Isso não é sucesso para um cristão. Pelo contrário, às vezes aí, nessas coisas que a gente tanto almeja, às vezes aí está a nossa perdição e não a nossa salvação. Às vezes você vê uma pessoa que faz tudo errado crescer na vida, mas ela está crescendo aqui nessa vida e na outra ela vai descer. Isso que é triste. As pessoas olham as coisas desse mundo apenas com um olhar mundano, sem ter fé. Se você tem fé, você não pode ser assim. Nós precisamos olhar as situações que nos acontecem com fé. Aí as coisas começam a fazer sentido. É assim que os santos viviam, é assim que os mártires viveram, porque que sentido tem para o mártir entregar a sua vida, ser degolado, ser entregue às feras? Que sentido tem isso se ele não acredita em algo mais? Peçamos a intercessão dos santos, da Virgem Maria, para que a gente aprenda a crer no céu e a ser dócil à vontade de Deus. Mas é preciso ter paciência e perseverança e determinação, porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus vai demorar para agir. Mas se nós perseverarmos, nós veremos a ação de Deus na nossa vida. Nem que seja na vida eterna, que é o que nos importa. Deus abençoe você, curta esse vídeo, compartilhe e divulgue o nosso canal aí. Abraço, fique com Deus. Um dia nós estamos de volta. Não sei que dia que é, mas qualquer dia desse nós aparece aqui. Deus abençoe. Ative a notificação, porque aí o dia que nós vimos, você sabe. Abração.